Tem uma hora o negócio, né? Pelo menos agora avisou, tem dia que eles não avisam. 178 pessoas aí de volta já. 237 pessoas de volta. Que isso, gente? Os irmãos Eles estão com fome de Bíblia mesmo, né? 300 pessoas aí, vambora. Vamos lá, vamos continuar, olha só. Vai lá, curte esse negócio aí, aperta esse coraçãozinho aí. Depois eu vou abrir aqui o meu Instagram para que vocês possam fazer perguntas para o pastor Ronaldo Borges acerca do que ele está falando. Ok? Então você que tem a pergunta aí, anote a sua pergunta. Que aí eu vou abrir para perguntas, você vai fazer as perguntas e aquelas que a gente for conseguindo ler aqui, o pastor vai respondendo. Olha só, vamos lá. Vamos sabatinar o homem hoje. O verso 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Qual que é o problema? Sim. Tem antirreligioso se tornando religioso. Ele cria uma religião da antirreligião? Exato. Explique-me. Olha só, porque assim... Presta atenção, você que é antirreligião e criou uma religião nova para ser antirreligião. Exatamente, porque o que acontecia aqui? O cara dizia, um dizia assim, ó, tem que circuncidar, esse era o religioso. Ok. Aí o outro dizia assim, ó, mas eu fui salvo porque eu não fui circuncidado. Era o antirreligioso. É o antirreligioso que confiava na não circuncisão. Ou seja, criou outra religião. Criou outra religião. O sangue de Jesus tem poder. Então, ou seja, o que Paulo está dizendo? Nem a circuncisão e nem a incircuncisão... Não confia em nenhum, confia em Cristo. Confia em Cristo. Mas aí ele vai dizer assim, ó, o que tem valor na nova aliança? A fé e o amor. Não é a fé e o amor. É a fé que opera com o amor. Não é com. Pelo. Uau. Então, de novo. A fé que opera pelo amor. Então essa fé... Agora dificultou. Não, mas não dificultou, ficou facinho agora. Não, porque ter fé é uma coisa, agora ter uma fé que opera pelo amor, quem não ama? Essa fé é assim, ó. Não, o senhor já foi pro outro lado. Não é assim não? Não. O senhor tá mais religioso que todo mundo. Meu Deus. É pelo amor dele? Exato. Tá brincando? Exato. Olha só. Uma fé que é operada... Pelo amor de Deus. Pelo amor. Ou seja, ela funciona pelo amor. Que Deus tem. Exatamente. Olha só. Como é que funciona? Se eu creio que Deus me ama... Se eu recebi o amor de Deus, então eu creio que Ele me justificou. De novo. Se eu recebi o amor de Deus, como diz João no capítulo 1 João capítulo 4, que não fomos nós que o amamos, foi Ele que nos amou. Claro. Então eu creio que eu sou justificado. Então eu tenho fé. Então eu tenho que ter uma fé operada por esse amor. Por esse amor com que Ele me amou. Com que Ele me amou. Porque olha só. Então, mais uma vez se justifica essa linguagem do amor de Deus. Exatamente. Ou seja, uma fé não operada por esse amor. Nem existe né, fé. Nem existe fé. Porque, presta atenção, se você não crê que Ele te ama, você não crê que Ele te absolveu, que Ele te justificou, que Ele enviou o Filho. Que Ele enviou o Filho. Que morreu, ressuscitou. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, ou seja, o amor, quando eu recebo o amor, eu tenho fé. Então, quem não se deixa ser amado por Deus, não consegue crer nele. Não consegue crer nele, porque está o tempo todo com medo. O verdadeiro amor... Todo aquele que tenta crer em Deus pelo raciocínio, pelo intelecto, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque primeiro ele tem que se sentir amado para depois conseguir crer. Exatamente. E olha só, quem não recebeu o amor de Deus vive com medo. Por que logo a gente liga para o amor do homem? Porque fomos ensinados assim o tempo todo na igreja, que você tem que amar a Deus. Olha só, um ponto aqui importante. Nós somos ensinados que nós temos que amar a Deus. E o que muda quando eu amo a Deus? Você não consegue. O nosso amor é condicional. Você ama a Deus conforme a sua circunstância. O nosso amor, o amor humano é condicional? É totalmente condicional. Quer dizer, quando as coisas não dão certo, as pessoas não conseguem amar a Deus? Com certeza. Você vai ver muitas pessoas revoltadas com Deus por causa de circunstâncias que aconteceram na vida. Que elas falam assim, como é que Deus deixou isso acontecer comigo?
Por que o pessoal passa fome na África? Por que o meu filho morreu? Exatamente. Coisas desse tipo. Então, nosso amor é condicional. Agora observe. E o amor de Deus? Incondicional. Incondicional? Incondicional. Totalmente incondicional. Não depende de nada do que você faça. Quer dizer, se eu não aceitar Jesus, ele me ama igual. Igual. E o filho, só não me salva. O filho exatamente. O filho continua disponível. Porque ele não enviou o filho para alguns, ele enviou o filho pelo mundo todo. O amor de Deus não está condicionado ao cara ter Jesus? Não. Porque senão ele não teria dado Cristo. Porque antes de Cristo vir, ninguém tinha Jesus. Mas não parece que ele ama, ele vai continuar amando, não sei. Só os que aceitarem Jesus, porque só os que aceitarem Jesus vão ser salvos. Não, ele ama todos, mas ele não tem prazer em todos. Amar é uma coisa, ter prazer é aquilo outra. que ele disse para Jesus no Jordão, esse é meu filho em quem tem o prazer, ele não vai dizer para todo mundo. Não. Ele não pode dizer para todo mundo. Porque o prazer de Deus em nós, aí sim está ligado ao comportamento. O prazer. O prazer. Agora, amar ele, por exemplo, quando o senhor tem um filho só, mas eu supor que o senhor tem 5 filhos. Tem 3 que obedecem e 2 que vivem na gandaia. O tempo todo, na rua, na farra, droga, bebida. O senhor ama todos, mas não são todos que vão te dar prazer. Por causa do comportamento. Fácil de entender. Fácil de entender. Então, ou seja, Deus ama todo. E outra, Deus não ama um mais do que o outro. O amor de Deus. Alguém colocou lá, quem me ama obedece meus mandamentos. E aí? Exatamente. Mas qual o mandamento? Mas quem. Não, presta atenção. Quem me ama obedece os meus mandamentos. Mas a pergunta é o seguinte, filho: por que você ama ele? Nós o amamos porque ele nos amou. Se ele não te ama, você não consegue amá-lo. Seu amor é condicional. Então ninguém pode dizer que ama a Deus incondicionalmente. Não, de forma alguma. A pessoa está enganada. Enganada. Equivocada. Eu vou usar um exemplo. Pedro confiava no amor que ele tinha por Jesus. Ok. João confiava no amor que Jesus tinha por ele. Um bom contraste. Pedro dizia, para te prender, tem que me prender também. Eu morro contigo. Eu morro contigo. João descreveu assim, o discípulo a quem Jesus amava. Na hora da cruz, quem é que estava junto? João. Por quê? Porque ele confiou no amor que Jesus tinha por ele. E Pedro, que confiava no seu amor por Cristo, negou ele diante de uma escrava. Então, quem confia no amor que tem por Deus sempre vai falhar. Sempre vai falhar. Quem confia no amor que Deus tem não falha. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. João não tinha medo de morrer. E o verdadeiro amor é o que amor vem de Deus pra cá. Exatamente. Então, quando eu leio aqui, mas a fé que opera pelo amor, eu nunca posso levar isso ao amor de um homem. Não. É o amor que Deus tem por nós. É o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem por nós vai gerar tudo o que nós precisamos para viver na nova aliança. Por exemplo, o diabo nos manipula pelo medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu preciso de fé. O amor é o que opera a fé. Consegue entender ou não? Eu preciso obedecer a Deus. Okay. Porque na graça, você não está livre para não obedecer a Deus. Mas observe, como é que eu obedeço a Deus? Amando Ele. Só que o amor que eu tenho por Ele é só um reflexo do amor que Ele tem por mim. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quem me ama guarda os meus mandamentos. Só ama a Deus quem foi amado primeiro. Então obedecer a Deus não está ligado a você ter mandamentos, está ligado a você ser amado por Ele. E esse guarda dos meus mandamentos não é a lei. Não é a lei de Moisés, é as leis inscritas no nosso coração. Exatamente. Inculcadas na nossa mente e inscritas no nosso coração. Exatamente. É a lei da fé. Que nós normalmente chamamos de consciência. Porque existe uma lei da fé, né? Exatamente. Nós somos chamados à obediência da fé. E não das pedras. E não das pedras. Nós somos chamados à obediência daquilo que foi escrito nas nossas mentes e corações. Exatamente. E não daquilo que Moisés escreveu nas pedras. A Lucimara está dizendo, a graça me capacita a cumprir. Exatamente. Sem graça você não pode obedecer a Deus. Sem Cristo, nada podeis fazer. Nada. Nada é nada. Em hipótese alguma, nada.
É que as pessoas não creem assim. Boa parte delas. Elas não Porque elas conseguem? acham que elas conseguem amar a Deus. Elas acreditam que conseguem amar Deus? Sim. Pimentinha aí. Perguntaram para Jesus assim um dia: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas olha como é que é claro isso. Qual é o maior mandamento da lei? Você ainda vive na lei? Fizeram uma pergunta e ele respondeu. O maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. E hoje você está dizendo que hoje não é assim? Não. Hoje não é assim? Não. Hoje não tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Não é o maior mandamento? Deus nem pediria isso. Hoje, o maior mandamento é você ser amado por Deus. Como assim Deus não pediria isso? É porque Deus não deu a lei para salvar o homem. Deus deu a lei para mostrar o quanto o homem estava caído. Ou seja, quando Deus diz, você tem que amar a Deus, Ele revela para o homem a incapacidade do homem de amar o Criador. Exatamente. Claro. Então, quer dizer, como diz, né? A lei foi dada para mostrar, para revelar quem eu sou, para mostrar quem eu sou. Exatamente. Não foi dada para que eu possa cumpri-la. Exatamente. Deus não tinha é o que vai dizer o apóstolo Paulo em Hebreus. Se essa primeira aliança fosse perfeita e tivesse funcionado, não teria se buscado uma segunda aliança, uma nova aliança. E a primeira aliança não funcionou por quê? A primeira aliança não funcionou porque o homem não tem condições de obedecer a Deus. Aí a segunda aliança não se trata mais do que o homem oferece para Deus, e sim do que Deus oferece para o homem. Exatamente. A religião está caindo. Está caindo. Porque olha só, ó como é que, porque senão não isso aqui é meio assembleano de vez em quando. Porque isso aqui não. Porque senão ele é pentecostal assim. Entendeu? Sou pentecostal. Ele tem cara de presbiteriano, mas é pentecostal. Sou pentecostal, até o osso. É que ele estudava no seminário presbiteriano, viu? É. Tem um pezinho na presbiteriana aí. Tem. Mas olha só. O povo não te chama de calvinista não, pastor? Chama. Chama? Chama. De demônio também, anticristo, um monte de coisa. E quando eles te chamam de calvinista, o que você pensa? Eu não penso nada. Fico na minha. Você responde? Não. Mas é calvinista. Quando me perguntam com respeito, que não é o caso da maioria que pergunta esse tipo de pergunta, pastor, o senhor é calvinista? Eu digo, não. O senhor é arminiano? Não. Eu também não. Nem calvinista, nem arminiano. Ó, eu sou Bíblia. Aqui que está o ponto. Nós não temos que... Presta atenção. Uma vez eu escrevi assim, nem Calvino nem Armínio. Somente a compreensão do reino, da salvação e do reino, ou a compreensão completa da salvação pode levar o homem a compreender essas coisas. Eu penso que nós não devemos ignorar os pais da igreja. Nunca. Mas não devemos segui-los. Tampouco. Nós não podemos ignorar a história acumulada, os escritos, mas nós não devemos segui-los. Somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo e a palavra de Deus é viva. E eficaz. Então a palavra de Deus é viva agora. Qual que é o problema? É que muita gente segue os pais da igreja. Nem tudo que Agostinho escreveu está certo, nem tudo que Aquino escreveu está certo, nem tudo que Lutero escreveu está certo. A explicação de Santo Agostinho de como Deus criou o mundo é uma piada. Dá vontade de rir. Entende? Então, parece infantil. Nem tudo que Calvino escreveu está certo. Ele também escreveu aquele livro lá que ele fala da Jerusalém Celestial, da Jerusalém Terrena. Esqueci agora o nome do livro, mas cara, livro difícil de entender. Então tem coisas que eles foram muito profundos e tem coisas que eles também estavam inundados de religião, né? Exatamente. Cidade de Deus? Cidade de Deus.
Vamos lá, continuar? Ou o senhor quer parar? Quer parar não, quer continuar. Então leia aí pra nós. Qual o texto? Verso 6. Verso 6. 7. 7. Corrieis bem? Quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade. Viver fora Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Li 3, pode explicar os 3. Ou seja, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vive na lei não está obedecendo à verdade. Porque esse é o ponto de Gálatas. Pessoas querendo viver na lei. Verso 8. Ou seja, não é para isso que Cristo vos chamou. Quem vos persuadiu? Exatamente. E o verso 9, um pouco de fermento, ou seja, mas é só uma circuncisão. Pois é, um pouquinho de fermento vai levar toda a massa. Ou seja, você não pode viver nada na lei. A lei não nos aproveita de nada. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Exatamente. Ou seja, já não é asmo. Exatamente. Já não é sem fermento. Verso 10, vamos lá. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. É óbvio, ele vai ser acusado por Moisés. E o senhor sabe que ele fala de uma pessoa específica aqui, né? Quem? Eu não sei se eu posso falar. Pode falar. Pedro. Que levedou a Pedro massa? e Tiago. É aquele dia que o senhor falou que Tiago falou diferente de Paulo, É. deu a maior... Bafafá. Deu o maior comentário aí, deu a maior polêmica. Mas nós fomos chamados para polêmica, né? É, Aliás, eu já fui bem mais polêmico, né? já. O pessoal fica assustado comigo hoje, mas eu já fui bem mais polêmico. Mas olhe bem. Paulo, verso 11. 11. Né? Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou pois perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, ele chama a cruz de escândalo. Exatamente, porque é um escândalo para os judeus. Ele está dizendo assim, ó, se eu ainda prego a circuncisão, por que vocês estão me perseguindo? Ou seja, a cruz de Cristo nada aproveita. Porque se tem que circuncidar para ser salvo, não precisa de Cristo. Verso 12. Eu quereria, né, que fosseis cortados aqueles que vos andam inquietando. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Mutilados. Porque eles não vão circuncidar? Uhum. Paulo queria que eles fossem mutilados. Aqueles que vos andam inquietando. Porque eles estão querendo que os gálatas se circuncidem. Não vão circuncidar? E Paulo queria que... circuncidasse aqueles caras. Não circuncidasse, que eles se mutilassem. Na hora da circuncisão? Na hora da circuncisão. Paulo tá maldoso. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós fostes chamados à liberdade. Ponto. É isso. Olha só. Fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja... pelo mesmo amor lá de cima. Exatamente. Se você... Não é pelo amor que eu tenho ao Ronaldo. Não. O que nos faz amar o próximo é o amor de Deus por nós. Mas olha só. Se você vive pela lei, você está dando ocasião à carne. Porque, pastor, quem vive na lei confia na carne. Porque olha só. A Bíblia diz que na nossa carne não há bem nenhum. Não há nada que aproveite. Nada. Mas eu julgo que com minha carne eu posso agradar a Deus. Não dá. Verso 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede,
não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, você quer guardar a lei? Quero. Como é que resume a lei? Amar o outro. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você está mordendo um ao outro, Ou devorando seja, um ao outro, vocês não estão cumprindo lei. Vocês não estão cumprindo nada da Coisa lei. nenhuma. Então, se você quer guardar a lei, cuida do outro. Cuide do outro. Ponto. Cumpriu a lei. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Porque todo mundo competindo, querendo matar um ao outro. Exatamente isso. Ele usa, vos mordeis e devorais. Devorais. Exatamente. Tem gente que dá mordidinhas e outros devoram, né? Exatamente. É brincadeira não, hein? E aí, ele vai dar a receita de como vencer o pecado. A receita de como vencer o pecado, você quer? É. Quem quer aí a receita de como vencer o pecado? É verdade, pastor, que o senhor vai fechar toda a doutrina da escatologia lá, sábado, na Bíblia que você não leu? Toda. Cronologia Qualquer completa. pessoa pode, do zero, Entende começar a entender claramente. toda a escatologia. Toda a escatologia. A cronologia completa, desde a reconstrução dos muros de Jerusalém, que é quando começa a contagem, até a eternidade. Todos os acontecimentos até a eternidade. Você vai falar em 3 etapas ou você vai falar tudo de uma vez? Eu posso falar do jeito que o senhor quiser. Vamos de qualquer forma. Como que você acha que seria melhor para eles? Eu acho que dando tempo para eles processarem. 3 etapas. 3 etapas. É. Segura, peão! Segura. Lembrando os irmãos que abriu uma inscrição agora, a pista, né, a R$ 97,00. Então você que não estava conseguindo ir, porque nós recebemos muitos pedidos. Muitos pedidos. Ah, eu quero ir, mas não estou financeiramente, tal, porque nós tínhamos começado no 297. Porque tem mesa, tem lá um cofre, uns negócios para quem, entendeu? Tem todo um aparato lá de organização. Aí pediram tanto que a gente abriu uma pista a R$ 97,00. Então você que quer ficar na pista lá, cadeirinha branca, senta lá, R$ 97,00, tá bom? Exatamente. Bora. Vamos lá. 16. Verso 16. Então ele vai resumir tudo que ele falou até agora. Digo, porém, o mesmo que dá lá em Romanos. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você andar no espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Qual que é o problema? O que é andar em espírito? Antes disso aí, deixa eu ponderar algo aqui. Qual que é o problema? É que as pessoas atacam os frutos. E esquecem, porque você pode arrancar as laranjas de uma laranjeira o tanto que você quiser. Você arranca um, vem outro, você arranca um, vem outro. A não ser que você arranque o pé pela raiz, aí não vai produzir mais. Então, as obras da carne, e ele vai listar quais são elas, são frutos. Você ataca o fruto, não ataca a árvore. A árvore. Você tem que matar a carne e não o fruto. Exatamente. Na verdade, você não tem que matar a carne, você tem que andar no espírito. Porque se lutar contra o pecado... quando você vai perder. Você vai perder. Quando você anda no espírito... Você não faz a vontade da carne. Você não faz a vontade da carne, então não aparece o fruto. Faz todo sentido. Consegue entender isso? Então vamos lá. Continuando. Aquele do espírito cobiça contra a carne contra o espírito? Exatamente. Ou seja, se eu não estiver no espírito, logo... Não tem como você não cometer pecados. As pessoas não sabem a diferença de pecados e de pecado. Não sabem. A maioria não sabem. Você quer explanar um pouquinho só para a gente entrar nisso aqui com essa clareza? Vamos. O que seria o pecado, o que seriam pecados? Porque, por exemplo, o homem foi condenado por causa do pecado. Do pecado e não dos pecados. E o homem comete pecados. Pecados. Então Jesus perdoa pecados e arranca o pecado. São duas coisas diferentes. O pecado no singular ele vai arrancar. Os pecados ele perdoou. Então o que significa? Qual que é a ideia? Não quero, pastor. Qual que é a ideia? Pecado é aquilo que nós chamamos de natureza. A natureza de Adão. Natureza pecaminosa é aquilo que está em você. Pecados é o que você faz, comete atitudes. Adultério, fornicação, mentira, lascívia, glutonaria, bebedices, isso aí são os pecados. Mas esses pecados são gerados pelo pecado que habita em você.
Então, os pecados, Jesus perdoou, que é as suas atitudes. O pecado, ele vai arrancar de você. O que habita em nós não são os pecados. Não são os pecados. É o pecado. O pecado. Que nos leva a praticar pecados. Pecados, exatamente. E o que não se pode arrancar, então, é o pecado. O pecado. Não quer dizer que eu não posso parar de pecar igual as pessoas interpretam. Não quer dizer que eu não posso parar de pecar. Porque se eu andar no Espírito, mesmo o pecado estando em mim, ele fica inativo. Porque eu não vou fazer a vontade da minha carne. Ele não dá fruto. Não dá fruto. Então, olha como é que está tudo errado. É transformar a natureza caída em uma natureza infrutífera. Olha como está tudo errado o negócio nas igrejas. Porque o cara que acha que quanto mais lei, menos pecado. Mas a Bíblia diz que quanto mais lei, mais pecado. Então o que faz não pecar? Andar no Espírito. E Paulo diz que quanto mais ele descobria da lei, mais descobria que estava morto. Exatamente. Vamos lá então, verso 16? Verso 17, vamos lá. 17? É. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, existe uma luta, uma batalha entre espírito e carne. Vamos lá. 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Quem não é guiado pelo Espírito já está debaixo da lei. Lembrando que há muitas consequências por estar debaixo da lei. Uma delas é estar separado de Cristo, ter decaído da graça, não produzir frutos e satisfazer os Por que as desejos da pessoas carne. achavam que cair da graça era perder a salvação? Porque foi ensinado assim na igreja. Mas está longe disso Tá aqui, muito- pelo que estamos lendo. Muito longe. Vamos lá. Continuando. Verso 19, tá? Porque as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. Elas vão manifestar. Quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Está tudo no plural, né? É, Porque tem muitas formas disso manifestar. exatamente. Glutonarias e coisas semelhantes a essas. Isso aqui é o etc, né? É. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui aí Mas olha só. Isso aí é uma complicação danada, porque olha bem, quem hoje não pratica nada do que nós falamos aqui? Quem anda no Espírito. Mas então quase ninguém está no Espírito. Pois é. Mas olha só, quando o senhor lê o texto, a sua mente já foi para as obras manifestas. Exato. Mas esse não é o ponto. Não, Porque ele disse, se você andar no Espírito, não satisfareis a vontade. você não vai fazer nada disso. Então, na verdade, quem é que não vai reinar? Quem não anda no Espírito. Mas, Boris, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você está com essas obras manifestas, isso é um sinal que você não está no Espírito. Exatamente, claro. Não. Mas quem é que não manifesta umas obras dessas aqui? Pastor, acredite em mim. Ah, Acredite em mim. Quem anda no Espírito não manifesta. inveja, Inveja. nem ciúme, Nem ciúme. nem ira, Nem ira. nem dissensão, Nem dissensão. nem heresia. Nem heresia. É complicado. É Glutonaria? Crente? Mas olha só. Olha o ponto. Olha o ponto. Tudo isso aqui. Tá vendo tudo isso aqui? Sabe onde está tudo isso aqui? Ah, Aqui no Senhor. Porque olha só, não, ele está dizendo Na assim, carne. Então, na minha carne já está tudo isso. independente, só está manifestando. Se eu andar na carne, Isso manifesta. só vai manifestar, mas já estava em mim. Ok, concordo. Concorda? Só que se eu andar no Espírito, eu não manifesto essas obras. Verso 22. Verso 22. Mas o fruto do Espírito lembrando que é singular. As Singular. pessoas falam no plural. Porque fala de várias coisas e elas pensam que é muito. Mas é um fruto. Ou seja, o Espírito só produz um fruto, porque uma árvore não pode produzir dois frutos. Pé de laranja não dá melão. Pé de laranja dá laranja.
Entendeu? Porque uma árvore só não pode produzir 2 frutos. Então, se é um espírito, só produz um fruto. Qual é o fruto do espírito? O amor. Manifesta como? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aí é coisa que a gente também não vê dentro da igreja fácil, não. Não. Só se tiver, só se andar no espírito. Porque o povo não está longânimo, o amor está pouco, gozo não se vê, as pessoas ficam com raiva da sua alegria. Exatamente. Tomás de Aquino diz que inveja é a tristeza que uma pessoa sente pela alegria do outro. Eu concordo. 23. Contra essas coisas não há lei. Porque quem está andando no espírito anda debaixo da lei, não a lei. Verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andamos também em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andemos. Mas olhe bem, esse viver em espírito é complicado. O que é viver em espírito e como viver em espírito? Que eu acredito, tá, pastor? Sim. Não que eu não tenha a resposta. É Sim. que eu acredito que é que 99% das pessoas que estão assistindo estão se perguntando. Sim. É muito simples, preste atenção. Nós somos chamados à obediência da fé. Como assim obediência da fé? Na nova aliança, o novo contrato que Deus fez conosco, existem cláusulas nesse contrato. E as cláusulas que Deus precisa cumprir, porque nós não temos que cumprir nada. Aqui acabou com a igreja de hoje. É. A igreja religiosa morre aqui. Morre aí? Morre aqui no 26. Morre aí. Ela não consegue sair disso aí. Não consegue? Olhe para isso. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Poxa, é o que me parece que quase todo mundo está buscando, né, no contexto da igreja religiosa de hoje. Da religiosa, ok? Não da igreja livre. Irritando-nos uns aos outros. O tempo todo. Hã? O tempo todo irritando. Invejando-nos uns aos outros. Exatamente. Ela só vive isso dentro dessa igreja religiosa. Exatamente. Só isso o tempo todo. É uma guerra. É o tempo inteiro atrás de vanglória, é o tempo inteiro um irritando o outro, é o tempo inteiro um invejando o outro. Exatamente. Vamos abrir mais perguntas, pastor? Vamos. Senão não vai dar para perguntar. Vamos lá. Vamos abrir mais perguntas. Como é que funciona isso? Vamos aqui, eu vou ativar os comentários. Você que tem uma pergunta, vai fazendo a sua pergunta e nós vamos tentando ler ali. É. Quem tem a pergunta, faça a sua pergunta. Não quer dizer que a gente vai responder todas, né? Porque não dá nem para ler direito todas, viu? Mas você que tem a pergunta, faça a sua pergunta e escreva bem para a gente poder entender a sua pergunta. O senhor pode fixar a pergunta lá, o senhor sabe? Eu sei. Não, mas deixa eu girando, porque a gente vai respondendo aí as perguntas dos irmãos. Como andar no espírito, pastor? Você já respondeu. Já. Não, fala sobre predestinação. A volta. Não. Nós vamos responder perguntas. Presta atenção. O que é andar no espírito? Pelo amor de Deus, o que é andar no espírito? Eu sabia que eu poderia perguntar isso aí. Esse estudo está sendo presencial? Não. Isso aqui, eu estou aqui na casa do pastor Ronaldo, nós resolvemos fazer uma live. Eu vim aqui com ele, ter um tempo aqui de comunhão, a gente está comendo aqui um cordeirinho, que o pastor Divino e o sogro do pastor Ronaldo Borges, pai da Fernanda, está fazendo. E a gente acabou respondendo a pergunta. É muita pergunta e é muito rápido, hein, pastor? Não, a gente vai ter que... Quando vão fazer a Bíblia que você não lê em Goiânia? Não temos ainda nenhuma direção do Espírito para isso, né? Temos que andar no Espírito. Temos que andar no Espírito. Até quando a igreja vai aprender de maneira errônea? Até quando os mestres ensinarem errado. Ou quem não é mestre ficar tentando ensinar. Tem muito disso aí também? Tem. Gente que não foi chamado para o ensino tentando ensinar? Tentando ensinar. Por quê? Antigamente, quando eu comecei com as escolas, pastor, ninguém queria ensinar. Ninguém queria saber de estudo bíblico, porque ninguém queria, né? Não dava gente, né? Quantas vezes você já foi em aula comigo que tinha lá 5 pessoas,
10 pessoas, 15 pessoas. Muitas vezes. Muito, porque ninguém queria. Falava que era estudar a Bíblia, já esvaziava. Já esvaziava. Naquela época eles queriam só os dentes de ouro. É muita pergunta. É. E umas perguntas que não tem nada a ver. Porque em Marcos, acho diz, para ser salvo... Como ser transformado para alcançar viver em espírito? É. Ô Mauri, lê certinho lá que não tá escrito isso lá não. O fruto do espírito é circular? Não, é singular. Singular. Está no singular, não no E plural. tem a ver com relacionamento. Com os relacionamentos. Adão já tinha caído antes de comer do fruto? Depende pra quem. Provavelmente não, mas Eva sim. É o que eu falo de Eva. Como ser dirigido pelo Espírito? Muito simples. Tem o curso de vocês online? Tem. Muito simples, como ser dirigido pelo Espírito? Fala aí. Eu precisaria explicar. Lendo os textos, né? Pra eles entenderem. Mas declara, só pra... Vou declarar. O primeiro ponto para você se dirigir pelo Espírito é não viver na lei. Você vive na lei, esquece. Se você está tentando agradar a Deus com seu comportamento, já esquece que para você não dá. Porque você está na lei, quem está na lei não vive no Espírito. Mas observe, eu ia dizer, na nova aliança, Deus ele fez um contrato com o homem, uma aliança, e tem cláusulas. A primeira cláusula é: colocarei as minhas leis dentro do seu coração e no seu entendimento. Essas leis que Deus colocou dentro do coração e do entendimento, você chama elas hoje de consciência. É impossível alguém que nasceu de novo pecar sem saber que aquilo é pecado. Porque tem a consciência. O problema é que você não dá ouvido à consciência. Entendeu? Você passa por cima da sua consciência. Então, ou seja, você não acredita que aquilo é Deus falando com você dentro de você. E você foi chamado para obedecer à fé. Como é que Deus fala comigo hoje, pastor? Quando eu vou errar, como é que Deus me proíbe? Como é que Deus me restringe? Ou como é que Deus me manda fazer algo? Através da consciência. Essa consciência é a lei de Deus dentro de você. Por isso que, na nova aliança, tudo que você faz por fé não é pecado. E tudo que você faz sem fé é pecado. Até ofertar, até dizimar, até fazer a obra sem fé é pecado. Então por quê? Porque eu fui chamado à obediência da fé. O que é isso? É a lei de Deus dentro de mim, que eu chamo de consciência. Por exemplo, você recebeu uma mensagem no seu celular. Você é um homem e recebeu uma mensagem de alguma mulher. Uma mensagem normal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não está escrito na Bíblia: não receberás mensagem no celular. Mas quando você recebe a mensagem, a sua consciência fala com você que você não deveria responder. Isso aí é a lei de Deus dentro de você. É o Espírito de Deus falando contigo, porque a lei de Deus é viva. Qual que é o problema? Você ignora a consciência e dá uma desculpa, dizendo assim: nada a ver, só foi um bom dia. E daqui a pouco você vai cair. Porque você não ouviu a consciência. Alguém colocou que o Espírito anulou a lei? Não. Substituiu a lei? Não. Não. A lei de Deus, ela não vai ser anulada para quem... Porque tem muita gente que vive nela ainda. Andar no Espírito é ser cheio do Espírito Santo? Não. É porque... Não. Irmão, vamos pensar e perguntar direitinho, com base no que o pastor ensinou, senão ele vai ficar até com preguiça. Vamos lá. Dízimo na graça é válido? Não é válido, é necessário. Aí, ó. Você tá doido. Você só não dizima na graça se você não reconhece o seu sumo sacerdote. Que é Cristo. Que é Cristo. É tão fácil de entender, gente. É, para o senhor. Para nós, não. Andar e viver no Espírito não é a mesma coisa? Não. Andar no Espírito e viver no Espírito? Não. Porque ele coloca: se vivemos no Espírito, também andemos também no Espírito. Não é a mesma coisa.
Jesus veio. Como é que é? Jesus veio dar sentido à lei? Não. Jesus veio cumprir a lei, e depois anulá-la. Porque Jesus não anulou a lei antes de cumpri-la. Ó, né? a pergunta da Pamela, interessante. Fazer jejuns de propósito é querer agradar a Deus? Depende do coração com que você faz. Porque na nova aliança eu não faço para agradar. Isso é um negócio poderoso. Eu faço porque eu já agradei. Pouca gente tem essa consciência. Fazer jejum para alcançar as coisas. Fazer um jejum para alcançar as coisas? O cara faz, na nova aliança? O cara faz lá 21 dias de jejum para poder alcançar lá, para a igreja encher. Não. Para não sei quem ser curado, para comprar um carro, para comprar um terreno. Na nova aliança, não. Não? Não. Não? Não. Não, porque você está anulando o sacrifício de Cristo. Deus te dá por causa de Cristo, não é por causa do seu jejum. Então, eu faço então, o jejum também não pode gerar sofrimento. Assim, todo jejum gera um sofrimento. Você vai ficar sem comer. Concorda certo. Comigo? Mas se ele começar a te fazer mal, você está se sacrificando. Aí Qual a diferença de cara que... Mas tem gente que faz. Nunca fez um jejum na vida, fica uma semana sem comer. Então o cara vai dizer assim... Então... Qual é a diferença desse cara com aquele que fica batendo os ferrinhos nas costas e automutilando? Muito pouca. Mas assim, ó... Pastor, se o senhor jejua? Jejuo. Jejua para alcançar? Não. Jejuo porque alcancei. O senhor ora para receber? Não. Eu oro porque eu já recebi. Consegue entender ou não? Então, ora porque já recebi. Então na oração não deveria pedir? De certa, se você é um filho maduro, não. Isso aí dá pano pra manga, né? Dá pano pra manga. Porque assim, você tá entendendo que eu tô fazendo meio que o advogado do diabo? Sim. Eu tenho que perguntar o que o povo vai perguntar, porque o povo questiona tudo. Mas olha só. E eu gosto de gente que questiona. Se você é um filho maduro... Não tô entendendo. Eu sei que não. Se você é um filho maduro, você também é herdeiro. Certo. E o herdeiro de tudo não pede. Ok. Entende? Agora, se você é um filho imaturo, então você é legalmente herdeiro, mas não recebeu ainda. Como deixar de andar na lei para viver a graça? Para viver na graça? Assim, parar de tentar agradar a Deus com o seu comportamento. O que é negócio aqui? Eu acredito que todo mundo, em algum momento, se pega querendo fazer isso. Claro. Mas olha só, a única luta que nós temos que lutar, a única, é a batalha da fé. O que é a batalha da fé? É viver o tempo todo, você precisa viver o tempo todo crendo. Ou seja, o diabo vai tentar trazer você para o natural o tempo todo. Por quê? Para que você ande pelo que você vê e não pelo que você crê. Ou seja, quando você anda pelos seus 5 sentidos, visão, audição, tato, você está andando por vista. Consequentemente, você não anda por fé e não está debaixo da graça e não vive no Espírito. Vive no Espírito quem anda por fé. Ou seja, não anda pelo que vê, anda pelo que crê, não se comporta pelo que vê. Porque, observe, como é que funciona? Por que eu não peco? Eu não peco, eu deixo de pecar não porque eu quero agradar a Deus, mas eu creio que eu nasci de novo e sou santo. E se eu creio, eu me comporto assim. Não é o contrário. A Bíblia diz para pedir. E agora? Eu só agradeço? Peça. Se a Bíblia diz para você pedir, peça. É muito simples, gente. Eu gosto dele. Agora observe. Se a Bíblia diz para você pedir, peça. Você pode reinar em vida. Ou você pode viver como um escravo. É você que escolhe. Você já tem direito de estar assentado com Cristo nas regiões celestiais.
Você tem direito, a Bíblia diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Já é seu. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já é seu. Mas se você acha que não é, fica pedindo. Na verdade, eu já estou sentado com Cristo. Exatamente. Mas isso é por fé. Não por vista. Não por vista. Esse negócio de fé e vista é um negócio... Porque o cara quer ver para crer. Olha o que diz o texto. Pedir e dar-se-vos-á. Amém? Qual que é o segundo? Buscai e achareis. Diga assim, buscai. E achareis. Quem busca não está pedindo. Já recebeu. Já recebeu. Se você vai buscar, você já recebeu. É seu. Bater e abrir-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Existem formas de você se relacionar com Deus. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, deixa eu te contar uma historinha aqui. Foram avisar para Jesus assim, ó. Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Okay. Concorda comigo? Sim. Ele deveria ter ido e ele não foi. Certo. Aí voltaram e disseram assim, ó, não precisa ir mais, porque Lázaro... morreu. O que Jesus respondeu? Não morreu. Ele está... dormindo. Agora, Jesus ouviu que ele tinha morrido. Mas Jesus não andava por vista, Jesus andava por fé. Porque Jesus é um homem que andava por fé. Então, ou seja, mesmo ouvindo a notícia de que Lázaro tinha morrido, ele creu e declarou que ele estava só dormindo. E ele vai até Betânia. Chegando lá, vem Maria, vem Marta, e ele chega diante do túmulo. O Senhor não vai ver ele fazendo essa oração assim, ó, 4 dias depois. Ele não vai dizer assim, Lázaro ressuscita. Porque se ele diz Lázaro ressuscita, ele está declarando que ele estava morto. O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Lázaro vem para fora. Certo. Porque quem crê que o cara não morreu, não precisa mandar ele ressuscitar, só precisa mandar ele sair. Você concorda comigo? Concordo. Mas qual foi a oração que ele fez? Ele disse assim para Deus, eu não preciso orar. Mas para que eles saibam que foi o Senhor que me enviou, estou aqui fazendo uma média. Fala, príncipe! E aí, Dudu? Tudo bem, príncipe? Ô, meu querido, como é que você tá? Melhor agora, rapaz, te vendo. Que saudade, hein? E rapaz, você anda por onde, moço? Ô, vontade de te dar um abraço, muita saudade. Eu tô em Balneário hoje. Ah, que legal, tô em casa também, acabei de chegar da ceia aqui agora. Eita, que coisa boa. Nós estamos aqui, eu e o pastor Ronaldo Borges, estamos falando aqui um pouquinho sobre a lei e a graça. Ah, é bom. Apóstolo, fala para nós aí, como que o senhor vê hoje essa questão das pessoas terem que entender a graça, mas viver como quem quer agradar a Deus por aquilo que faz, viver como debaixo da lei? Como que as pessoas podem administrar essa situação? Muitas pessoas, eu creio assim. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia? Eu vou encerrar o meu aqui, vai para o pastor Eduardo, que o apóstolo... Não, pode deixar aqui que eles vão ouvindo. Não, mas senão eles não ouvem ele. Ouve, tá, daqui ouve lá. Pode falar, apóstolo. Seguinte, eu vejo que a gente tem muito do sacerdócio levítico ainda, né? A gente tem muito do sacerdócio levítico, assim, quer viver na graça, mas na realidade vive na regra, cria uma regra para a graça. Eu acho que a gente não tem que criar regra para a graça, né? A graça é graça e ponto final. A graça é alta demais, como diz aquele livro da graça, é profunda demais, e a graça não tem como você criar uma regra para a graça. Ou você vive, ou você não vive. Mas estava ouvindo o Ronaldo falar aqui sobre a fé, e é justamente isso, que é por fé, não tem como, cara. Não tem como você... Hoje eu falei um pouquinho, agora à noite, eu falei sobre o Espírito Santo, né? Eu falei de Jesus, assim, vós que sois maus, sabe pedir as boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu, não vos dará um Espírito Santo a quem pedir. Deus está dizendo o seguinte, por que você não começa pelo Espírito Santo? Porque ele vai ensinar você a pedir. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Ou seja, sem o Espírito, assim, não tem como viver na graça.
Uau, porque é verdade. é o Espírito que me organiza, né? O Espírito me organiza por dentro. A presença do Espírito Santo é que vai trazer sentido à minha oração, porque tem orações que eu estava ouvindo o Ronaldo falar, e é justamente isso. Tem coisas. Tem gente que diz assim, pastor, mas a Bíblia não diz pedir. Eu disse, irmão, deixa esse versículo para os incrédulos. Assim, ó, chega uma hora que, assim, que oração não é para me dar conselho para Deus, oração é para me ouvir a Deus, não é para dizer para Ele o que Ele tem que fazer, né? Então, assim, apesar, mas eu estou orando para Deus não, eu não estou orando para Deus me dar nada, eu estou orando para ter comunhão com Deus, eu quero ouvir o que o Senhor está dizendo, né? Assim, a ânsia de Deus para mim foi sempre dizer, ouve Israel, Senhor, ouve Israel, Senhor. Assim, o nosso problema está no ouvir, não está no obedecer, porque se ouvir, obedece. Assim, como não para ouvir, ele não sabe o que obedecer. Aí obedece o que está escrito sem a graça do entendimento. Tipo assim, você tem que obedecer o que está escrito, mas, cara, a lei sem a graça é só um livro de regras, faz sentido. Pastor, como que o senhor tenta proteger seu coração, blindar ele, para não se pegar, apóstolo, vivendo, tipo, no velho pacto? Porque eu acredito que nós carregamos uma linguagem de velho pacto, né? A igreja carrega uma linguagem de velho pacto. Quando a gente fala altar, né? É uma linguagem de velho pacto, é o lugar que matava os animais e tal. Nós temos toda uma linguagem, o templo, entendeu? Então, a gente está tão envolvido com o antigo pacto, como que o senhor faz para blindar? Porque o senhor é uma das referências que nós temos na nação de viver debaixo de graça, de viver pela graça. Umas características do seu ministério que eu vejo, pelo menos, é a fé liberada com muito poder e uma graça, assim, que é escandalosa, né? Que quem acompanha de perto, como a gente tem o prazer de acompanhar aqui, a gente vê como Deus é gracioso com o teu ministério. E como que o senhor blinda seu coração? Assim, para mim, assim, a pessoa que mais ensina sobre graça é Paulo. Veja bem, Paulo estava na ceia. Não, ele não participou lá. Mas é o que melhor te explica a ceia é ele. Verdade. Porque ele diz assim, assim como eu recebi do Senhor. Então, tipo assim, o problema é assim, eu só consigo transferir o que eu recebo do Senhor, não é o que eu aprendo. Meu Deus. Então, assim, o que eu aprendo, eu transfiro informações, mas o que eu recebi do Senhor, eu transfiro vida. Uau. Quando eu recebo do Senhor, eu transfiro vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim como eu recebi do Senhor, eu vos ensino. Assim, a gente estuda, né? Você é um cara estudioso, você é um cara estudioso da Bíblia. Mas assim, se eu não tiver vida, porque eu só transfiro vida, informações eu passo. Mas a vida que eu transfiro, que eu vejo que falta hoje em muitos ministros, é a vida de Deus. Assim, não é a informação. A informação você passa. Agora, assim, você pode contribuir muito com uma geração com informações. Paulo ensina o quê? A olhar para dentro. Paulo diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios 4, 7. Aí no 8 ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também na minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Paulo está dizendo o seguinte, você tem um tesouro aqui dentro, você nunca pode negociar o tesouro aqui de dentro pelos tesouros de fora. O que Jesus mandou eu negociar, e quando ele disse negociar, e até que eu venha, é transformar os tesouros de fora em tesouros de dentro. Então, assim, eu não posso negociar o meu tesouro de dentro. Paulo diz, eu tenho um tesouro no vaso de barro, está aqui dentro. O que eu tenho de precioso está aqui dentro. Para mim isso é graça. Aí ele diz assim, em tudo eu sou atribulado aqui fora, mas não sou angustiado aqui dentro. Sou perseguido aqui fora, mas
desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Eu vejo que ainda, veja bem, o que eu penso, acho que eu estou falando demais, né? Não, fica à Fica à vontade. vontade. Veja bem, Jesus, quando multiplicou os pães em João capítulo 6, ele multiplica os pães, e aí quando as pessoas estão saciadas, a Bíblia diz que eles querem ungir ele rei. E eles saem. Por quê? Por que elas queriam ungir ele rei? Porque ele saciou as necessidades dela. Jesus não quer ser rei das tuas necessidades, ele quer ser rei do teu propósito. Meu Deus. Ele não é rei das tuas necessidades. Porque assim, Jesus quer governar sobre o teu propósito, não sobre tuas necessidades. Sobre tuas necessidades, quem governa é você. Uau. Nós queremos fazer dele rei das nossas necessidades. Exato. Então assim, isso não é graça. Isso não é graça. Assim, Jesus estava tentando modificar a mentalidade. Eu acho que o maior trabalho que nós temos hoje é mudar a mentalidade. Assim, é por isso que a Bíblia fala das 3 doutrinas em Apocalipse. Ele diz assim, nós vamos lidar com as doutrinas de Jezabel, com a doutrina de Mamon e com a doutrina de Leviatã, que é a doutrina dos Nicolaítas, a doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel. Eduardo percebe que é doutrina, não é espírito. Porque espírito você expulsa, doutrina você desconstrói. Claro, as pessoas dizem espírito, mas o que está escrito na palavra é doutrina. É doutrina. É o ensino de Balaão, o ensino de Jezabel. É o ensino errado. Então o ensino você não expulsa, você desconstrói. Então nós temos uma tarefa de desconstruir o ensino errado. Isso passa pela denúncia também desse ensino errado? Com certeza, não tem como não passar. Mas a gente não é muito bem visto quando denuncia, né? O senhor já denunciou muitas coisas nessa nação, por exemplo, e gera uma polêmica danada quando a gente denuncia algo, né? É porque, mas veja bem, você nunca vai me ver atacando ninguém. Não. Porque Jesus, quando a viúva de Naim passou com o filho no esquife, Jesus não tocou nela e não tocou no filho morto, tocou no esquife, tocou na estrutura. Ele tocou na estrutura, ele não tocou na mãe, não tocou no filho, ele tocou na estrutura que estava conduzindo aquela morte. Então assim, o meu trabalho é tocar nas estruturas. Peguei. É num sistema que não está sendo edificado por Deus, é nisso que a gente toca, né? E não nas pessoas, né? Eu tô com a minha Bíblia aqui, que eu tava preparando a mensagem, que eu vou pregar no café agora, né? Final de semana. Então, eu tava lendo, assim, por cima, assim, coisinha prática, rápida, que faz muito sentido para os nossos dias. Eu tava lendo aqui agora, já tirei da página aqui, eu tava lendo Amós, Paz, Jonas, Miqueias, Paraná, Abacuque. Abacuque começa o capítulo 1 assim, oráculos que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando tu vais me mostrar violência? Até quando tu vais falar comigo sobre violência? Abacuque no capítulo 1 ele está indignado, cara, que ele está vendo um monte de coisa errada, ele tá criticando, ele está atacando, ele está... Aí no capítulo 2 ele diz assim, sabe o que eu vou fazer? Sobre a minha torre de vigia estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Ou seja, ele sai de uma condição de crítico e entra numa condição de intercessor. Uau. E aí Deus mostra. Por quê? Porque aí, quando ele entra na condição de intercessor, Deus diz para ele assim, escreve a visão bem grande, para que o que passe corra com ela. Deus dá a visão para intercessor, não para crítico. Então assim, se Deus está me mostrando algo errado, Eduardo, não é para mim ir para a internet malhar os meus irmãos. É para mim interceder, chorar. Agora, a estrutura precisa cair. Não é os irmãos que precisam cair. Quem que precisa cair é as estruturas que estão matando as pessoas. Entende? Então, tipo assim, aí no capítulo, do capítulo 3, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia, aviva a tua obra no meio dos santos. Papai está pedindo avivamento. Ele não está mais indignado, ele está pedindo avivamento, cara. Então, assim, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós, assim, quando se fala da denúncia, né? Eu sou um cara assim que, cara, eu sou provado por tudo que eu denuncio.
Todos nós. Todos. Cara, a faca tá me cortando, né? Tá me cortando, não tem como você... Vamos voltar. Eu não vou voltar aqui mais, não. Só que... Já deu.